Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo então o último vídeo, sobre resistência térmica à condução, falando agora necessariamente do cálculo das resistências térmicas, ou seja, como que a gente consegue obter o valor da resistência térmica. Tá? Pessoal, então é o seguinte, a resistência térmica, ela depende praticamente de três grandezas. Quais são? A espessura. Então, quanto maior a espessura da sua parede, maior vai ser a resistência oferecida por ela à condução do calor. A área de superfície. Agora, quanto maior a área, menor a resistência oferecida pela parede. Então, ela é inversamente proporcional. E a condutividade térmica do material. Quanto melhor condutor térmico, ou seja, quanto maior a condutividade térmica do material, também menor vai ser a resistência oferecida. Ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional à espessura e inversamente proporcional à área e à condutividade do material. Ou seja, quanto maior a condutividade, menor a resistência, quanto maior a área, menor a resistência, quanto maior a espessura, maior a resistência, certo? Então vamos lá. E como que essas três relações então são envolvidas para o cálculo dessa resistência térmica? Nós temos então que a resistência térmica, a nossa resistência, ela vai ser igual à espessura. Note que ela é diretamente proporcional, então a espessura aumentando aumenta a resistência, dividido pela área da superfície. Então, quanto maior a área, menor a resistência, dividido também pela condutividade. Condutividade térmica do material. Então, quanto maior a condutividade, menor vai ser a resistência. Aproveitando, pessoal, a gente vai falar para vocês sobre a questão também da parede composta. O que é a parede composta? A parede composta, ela nada mais é do que um circuito térmico. Então, ela é um circuito térmico que pode apresentar ali uma associação de paredes, de materiais distintos, tanto em série quanto em paralelo. Então, você tem uma parede que tem vários materiais ou várias paredes associadas, você tem ali, então, uma parede composta, que nada mais é, então, que um circuito térmico, e a forma com que a gente trabalha com uma parede composta é, então, exatamente da mesma forma que a gente faz com um circuito térmico. Então, a gente vem aqui, aqui eu tenho representação de uma parede mesmo, então você vai ter uma resistência 1, depois você vai ter uma resistência 2, você tem a resistência 3, aí você tem a resistência 4, resistência térmica 5, e aqui por último uma resistência 6. Então você vai ter uma resistência equivalente do nosso sistema. Se a associação for em paralelo, utiliza-se a relação do paralelo. Se for em série, é a somatória. Se for em série, como este caso é em série, é a somatória das resistências. Do primeira resistência até a última resistência que nós vamos ter. Muito bem. Então, modo de trabalhar a mesma de circuitos térmicos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Consideramos um circuito térmico constituído por duas resistências térmicas associadas em série e a área de superfície das faces igual a 0,5. Então, a gente sabe que é a associação em série, e a área é de 0,5, conforme representado na figura 9. Sendo o material da primeira resistência ferro de condutividade térmica de 80,2 Wm/grau-Celsius e da segunda tijolo, cuja condutividade é de 0,72 Wm/grau-Celsius, determine as resistências térmicas oferecidas, tanto pelo ferro quanto pelo tijolo, a resistência térmica equivalente do circuito térmico e o fluxo de calor entre as faces. Então vamos ver aqui.
Aqui está a nossa representação. Temperatura quente, 700. Temperatura fria, 700, né? Temperatura fria, 60. Tá? Condutividade térmica do ferro, K1, 80,2. Condutividade térmica do tijolo, 0,72 Watt/grau-Celsius. Tá? Fluxo de calor, R1 e R2. Como que a gente vai fazer, então? Vamos calcular as resistências, 1 e 2. Tá? Vou começar aqui pela resistência 1. Nós teremos aqui resistência 1, ela vai ser dada pelo comprimento 1, ou espessura 1, dividido pela condutividade 1 vezes a área 1. Tá? Então, nós teremos espessura 20 centímetros, então 0,2, condutividade 80,2 e a área é meio metro quadrado. Né? O enunciado traz isso para nós. Ou seja, a resistência ofertada pelo ferro ao fluxo de calor vai ser dado para nós por aqui, 0,2 dividido por 80,2 vezes 0,5, fecha o parênteses, igual a aproximadamente 5 milésimos. Tá? Então, aproximadamente 0,005 graus Celsius por watt. Graus Celsius por watt. Então, nós temos aqui a resistência ofertada pelo ferro. Note que é uma resistência pequena. Vamos fazer agora para o tijolo. Para o tijolo, nós teremos resistência 2, vai ser dada por L2 dividido por K2 vezes a área 2. Tá? Então, a nossa segunda resistência, a largura ou espessura é de 30 centímetros, então 0,3, dividido por 0,72 vezes meio. Tá? Então, a nossa resistência 2 vai ser de 0,3 dividido 0,72 vezes 0,5, fecha o parênteses, igual a 0,83. Né? Então, com 3 casas decimais aqui, vou considerar, nós teremos aqui o meu apontador, muito bem, 0,833 graus Celsius por watt. Então temos as duas resistências. Perfeito? Então vamos lá, gente. Vamos fazer a representação aqui. Nós temos temperatura quente. Ela vai vir passar por uma resistência 1, que é a resistência do ferro. Ela vai seguir passar por uma nova resistência, que é a resistência do tijolo, e vai chegar na fonte fria. Então nós temos aqui R1, temos R2. Tá? Nós sabemos então que R1 é aproximadamente 0,005 graus Celsius por watt e R2 é 0,833 graus Celsius por watt. Tá? Nós temos então aqui uma associação em série. Tá? Então nós temos uma resistência equivalente. A resistência equivalente, então, é dada pela soma R1 com R2, tá? Já que é em série. Então, a nossa resistência equivalente vai ser dada por 0,05 mais 0,833. Temos, então, uma resistência equivalente de 0,838 graus Celsius por watt. Tá? Lembrando que esse valor é aproximado, porque tanto R1 com R2 estão aproximados. Né? Ou seja, nós podemos reescrever ou remodelar esse circuito da seguinte forma. Temperatura 1, temos aqui uma resistência, temperatura 2. Esse carinha é a resistência equivalente e nós temos então que a resistência equivalente é de 0,838 graus Celsius por watt. Tá? Ele pede também que a gente calcule o fluxo, né? O quanto de calor a gente vai estar passando ali. Tá? Então, o fluxo de calor por condução
vai ser dado por menos o ΔT dividido pela resistência equivalente, já que eu estou trabalhando com um circuito térmico. Nesse caso, então teremos menos temperatura da fonte quente 700, temperatura da fonte fria 60, dividido pela resistência equivalente, que é de 0,838. Tá? Teremos aqui então menos 640 dividido por 0,838. Nós teremos que o nosso fluxo de calor por condução vai ser de 640 dividido por 0,838, que é igual a 73,7, né? 763,7 watt. Isso negativo, representando então ali o fluxo de calor, né, da fonte quente para a fonte fria, e nos representando, né, lembrando sempre, eu vou frisar isso sempre com vocês, que aqui é T1, né? que é T1, então você tem aqui um fluxo de calor entre esses pontos, né? Entre esses dois pontos, de 763,7 joules a cada segundo. Né? Então, é a quantidade de calor que passa em cada segundo por essa resistência ou entre essas duas faces. Tá? Pessoal, agradeço a todos, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço. Fui!